O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. A nossa relação com sexo e prazer vai muito além do desejo pessoal. Passa por questões sociais, morais e históricas. Nos 20 anos do Café Filosófico, em diversos momentos estiveram em debate a construção da nossa sexualidade e das normas que tentam guiá-la ou restringi-la. Se você não sabe o que é cisgênero, parabéns! Você é o cisgênero, né? Porque normalmente pessoas transgêneras, desde muito cedo, sabem que tem alguma ruptura, sabem que tem algo que faz com que elas não sejam parte de algo. Mudar conceitos é algo muito difícil, porque isso vem arraigado de tanto tempo e a evolução societária ela é muito gradual, muito vagarosa, muito pequena. Então, por muito tempo, a gente acha que essas convenções do nascer fêmea e tornar-se mulher socialmente é algo quase natural. Algumas pessoas acreditam que é algo até divino, que é assim porque são coisa de Deus, de deusas, enfim, dependendo da crença de cada religião. Mas somos todos, eu, você, somos todos e todas diversidade. A diversidade é a maior igualdade que a gente possui enquanto sociedade. Pessoas são diversas por essência. A diferença realmente é a nossa maior igualdade, essa pluralidade. E é tão difícil você colocar pessoas dentro dessas caixas que foram estipuladas, primeiro por academia, querendo estudar um pouco da gente, né? Estudar um pouco de comportamentos, e é interessante como que esses grupos reagem, como é que eles se comportam, o que os une, né? Quando a gente monta um grupo e elabora as pessoas divididas por esses segmentos, por essa rotulagem, é um pouco para entender como é que essas pessoas pensam, como é que essas pessoas se manifestam, é fazer realmente essa análise um pouco mais antropológica para que a gente, através desses movimentos, consiga se identificar, porque só através do outro que a gente consegue se perceber. Se não fosse o olhar do outro, eu não conseguiria saber muito sobre mim, sobre a minha pessoa. É por isso que quando a gente critica alguém, ou quando a gente elogia, coisa que eu prefiro, muito desse elogio fala mais de quem está fazendo o elogio do que quem está recebendo aquele elogio ou crítica. O outro é extremamente necessário para essa referência. E nessa pluralidade de 8 bilhões de diversidades, eu pergunto a você, como se definir? E será mesmo que essas definições que foram criadas, seja para estudos acadêmicos, seja para essa identificação das pessoas, ela realmente atinge essa multiplicidade de coisas? Onde evoluímos e onde continuamos estacionados nesta compreensão sobre a multiplicidade do nosso desejo, da nossa prática e da nossa identidade sexual? Esse debate continua no presente. Olá, eu sou Carmita Abdo, psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E fundei e coordeno o Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX do Instituto de Psiquiatria, onde o Dr. Giancarlo fez o seu doutorado sob minha orientação, o que muito me honrou. E hoje estou muito feliz de ver, 10 anos depois, em que ambos participamos de um café filosófico, aí está você, Jean, brilhando, e eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta. O que mais você acha que impactou, o que lhe parece mais desafiador? Todas essas descobertas, essa mudança de perspectiva social, econômica, mundialmente falando, em relação à população LGBTQ+, e as questões de gênero de uma forma geral, e, do outro lado, o pouco investimento e a não prioridade dessas questões nas faculdades de medicina de uma forma geral. Que repercussões você imagina que isso possa ter ao longo dos anos sobre a formação dos médicos? As pesquisas mostram que gênero é muito mais complexo e multifacetado do que imaginávamos há alguns anos.
Como professora numa escola que forma enfermeiros, médicos e muitos especialistas na área da saúde, a minha preocupação e também a minha pergunta para o Dr. Giancarlo é como podemos capacitar esses futuros profissionais, esses especialistas, a acolherem as pessoas de gênero não binário que vão chegar às suas mãos, aos consultórios, às unidades básicas de saúde, às equipes de saúde da família. Primeiro, muito obrigado. São a professora Carmita, né? 30 anos mais, até mais juntos. A professora Kika também foi minha colega de residência. A pergunta de uma complementa a da outra. E falando especificamente da população LGBTQIA+, né, as questões de violência são bastante significativas e preponderantes, né? Eu acho que a gente, de alguma maneira, tem que batalhar para que isso não seja mais dessa forma. Acho que a gente tem que isso ampliar para a questão, para as outras áreas do conhecimento e também de poder e etc., né? Para minimizar esse sofrimento. Se a gente pensa na sexualidade, não dá para pensar em saúde sexual enquanto houverem repleta, enquanto houverem essas desigualdades. No que diz respeito à educação, principalmente dos profissionais de saúde, tive a chance de participar, né, de um curso de formação em sexualidade humana, sensu lato, né, para profissionais de saúde, né, durante mais de 15 anos. E eu lembro que naquela época, eu sempre fazia a mesma pergunta para os alunos: bom, e aí, né, vocês, no curso de vocês tiveram alguma aula ou algum módulo, né, sobre sexualidade humana? E a grande resposta de todos eram não. Mas, nos últimos anos, um ou outro levantava a mão dizendo que, sim, eu tive um módulo. Não, a pessoa comentou. Então, parece que está começando a haver uma mudança de mentalidade em relação à educação dos profissionais de saúde sobre o tema. Falando um pouco de pesquisas, as universidades americanas, cerca de 50% delas, elas têm algum módulo ou elas têm a questão da discussão da sexualidade humana ao longo do curso da formação dos seus profissionais de saúde. E o que esses estudos longitudinais observaram? Que aqueles profissionais que foram educados, eles sabiam fazer uma anamnese, uma entrevista melhor com seus pacientes, assim como também identificar as queixas. Se eles não soubessem tratar, eles poderiam encaminhar para um profissional mais adequadamente. O Dr. Drauzio Varela, médico e professor de tantos alunos de medicina, também pensador público e orientador de tantos de nós, explica até onde chega a ciência na questão dos gêneros e onde começa a nossa sensibilidade para compreender as possibilidades sexuais do outro. Vamos falar um pouquinho da biologia. 2 ou 3 anos atrás, a revista Nature. A Nature é uma das maiores revistas científicas, é uma revista inglesa. E ela publicou um artigo que era sobre diferenciação sexual. E quem escreveu foi um dos caras que mais conhece essa área, um grande pesquisador, etc., que fez uma análise do que existe de conhecimento científico sobre o sexo. O que a gente sabe? A gente olha, vê o homem, tem pênis, tem testículos, a mulher tem vagina, tem ovários e tal, tudo bem. Mas qual a biologia que está por trás disso? Primeiro, até aí 6 semanas de gravidez, mais ou menos, nós somos iguais, somos indistinguíveis, mulheres e homens. Você olha, ali é uma menina ou um menino, eles são idênticos. Nós começamos a nos diferenciar quando? Quando surgem as gônadas. Na menina, os ovários, no menino, os testículos.
Aí a menina começa a produzir quantidades maiores de estrogênio e progesterona, embora a menina também produza, e nós começamos a produzir mais testosterona, embora as meninas também produzam. Então já começa que você vai ter que ter um equilíbrio hormonal aí. E isso é de altíssima complexidade, porque não são só os hormônios. Não é só estudar progesterona, estrogênio, etc. É estudar quais são os fatores ligados, como são os receptores nas células para esses hormônios, porque eles vão agir no corpo inteiro, até no cérebro. Essa coisa da mulher na menopausa, que parece que baixou uma nuvem na minha frente, é porque caiu a quantidade de estrogênio que ela provocava, caiu a concentração. E aí o cérebro se ressente, porque ele tem ação do estrogênio diretamente no cérebro. E ele faz, então, essa análise muito profunda, analisando os casos de intersexualidade, analisando os casos... Não tem uma palavra sequer sobre comportamento. Ele está falando de biologia pura. E a conclusão dele no final do estudo, qual é? Que não existe nenhum parâmetro biológico que você possa definir com clareza que aquela pessoa tem uma sexualidade puramente masculina ou puramente feminina. E você tem, nesse intervalo, todas as possibilidades. E aí ele termina o artigo dizendo, então, se não existe nenhum parâmetro, nenhum dado biológico para você estabelecer a diferença, como separar? Ele diz, pergunta para a pessoa, pergunta como ela se sente. Foi a única frase sobre o comportamento que ele colocou lá. Pergunta como ela se sente. A gente precisa, de uma certa maneira, que as escolas de saúde, que formem profissionais de saúde, não importa a área, que elas implementem em seus cursos, né, a formação em sexualidade humana. Mas eu não acho que pode ser uma formação só direcionada num determinado momento, como no módulo. Eu acho que tem que ser ao longo do curso, em todas as especialidades. Acho que cada especialidade deveria se apropriar, né, desse tema e da diversidade, né, no que difere, né, a diferença entre homens e mulheres cis, pessoas das minorias sexuais e de gênero, essa maneira de categorizar. Então, acho fundamental, né, para que a gente forme profissionais melhores e que eles também, né, tenham maior habilidade em lidar com essas questões. Boa noite, meu nome é Cat. Eu trabalho numa organização da sociedade civil com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. E muito preocupadas com a questão dessa violência que acontece, principalmente na adolescência e vida adulta, a gente tem como proposta de trabalho que as nossas crianças, desde pequenininhas, tenham a liberdade de brincarem e de se vestirem da maneira como quiserem. Isso para nós é muito normal. E entre as crianças também se tornou uma prática normal. Eles não fazem mais, já fizeram no passado, mas não fazem mais piadinhas porque o amigo se vestiu de Frozen, por exemplo. Então, isso está ficando muito normal na instituição. Mas nós já tivemos problemas com famílias por causa disso. E por mais que a gente argumente que está tudo bem, que é uma criança, que ele está explorando, ele está descobrindo o mundo, eu já tive família que optou por tirar a criança da instituição porque acha que a gente está incentivando, que a gente quer que esses meninos se tornem gays e as meninas se tornem lésbicas, e não é nada disso. Então, assim, que mais a gente pode argumentar com essas famílias para que elas entendam que é normal? Cat, gostaria eu de ter uma resposta que fosse abrangente, avassaladora nisso daqui, né? A gente está nesse país, nessa sociedade, nessa cultura, com essa diversidade cultural e de tantas diferenças, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, também em países onde eles optam por esse tipo de abordagem, né, de educação, né, em que é bastante, né, evoluída, né, se a gente pensar
sobre um determinado aspecto, né? Pelo menos do que eu tenha lido, não tem nenhum estudo até hoje mostrando que determinado tipo de educação ou outro pode influenciar a esse ponto relacionado à identidade de gênero ou mesmo de orientação sexual, né? Gostaria eu de poder dizer para você, acho que vai ser um enfrentamento bastante duro, acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem, né? Mas, de novo, né? Eu acho que vai ser por meio da educação. Só que a educação, ela tem tantas camadas, né? Bowie. What's wrong with Bowie? What's wrong with Bowie? It's perfectly normal. Perfectly normal. I used to go to ballet. See? Aye, for your nana. For girls, not for lads, Billy. A família, ela tem um papel muito importante, né? O que eu posso dizer em relação à família nesses anos de atendimento aqui, de pessoas com as mais diversas queixas em relação à sexualidade humana, não indo para lá ou para cá do que é. Eu percebo assim que aquelas pessoas que têm uma família, têm um suporte familiar e social em relação às suas questões, seja elas qual forem de sexualidade, mas principalmente naquelas identitárias que dizem respeito a gênero, até de orientação sexual, né, parece, na minha experiência, essas crianças sofrem muito menos quando tem acolhimento das suas famílias em relação às suas questões. É o que eu percebo ao longo dos anos. No próximo bloco... A mídia influencia em tudo, né? A mídia influencia em tudo. Mas será que a mídia ela consegue influenciar numa questão tão íntima e tão interna e delicada quanto que é como que eu me identifico, como que eu me percebo? Quantas são as sexualidades? Em que categorias se manifesta o nosso desejo? E por que exatamente precisamos dessas classificações? As classificações que trazem compreensões podem também criar limitações que sustentam preconceitos. Até hoje a gente tem essa ideia de que a anatomia e a genética definem de maneira absoluta e excludente dois polos. E quando mais se olha para dentro dos caninhos da natureza, a gente vê, como tudo na natureza, há mais processo do que categorização muito formal, há mais fluidez, processualidade do que polos muito delimitados, né? Mas ainda assim, você tem machos e fêmeas visivelmente e, como você disse, os intersexuais que estão ali. A questão do gênero, que talvez tenha surgido de maneira muito mais efusiva no século XX, na segunda metade do século XX, ela abriu, digamos, as comportas das possibilidades identitárias, né? Acrescentando essa questão do gênero. Porque, como você disse, você pode se identificar com o gênero feminino e a orientação sexual ainda permanece completamente em aberto. O que dá, digamos, equações singulares para cada indivíduo, né? Coisa que digamos assim, rompe com aquela identidade mais básica atribuída naturalmente, imediatamente à pessoa ao nascer. Você diria que hoje em dia a gente está caminhando, talvez, para um regime de elaboração das identidades de cada um mais aberto, mais plural, ou seja, não apenas uma flexibilização de masculino, feminino, homem e mulher, mas um esgarçamento dessa lógica binária, dessa lógica bipolarizada, de modo que a gente pode talvez vislumbrar no futuro uma cultura em que essa bipolaridade dê lugar a uma coisa mais espectral no campo das identidades sexuais. O que você acha? Sim. Há uma expectativa de que as pessoas normais, entre aspas, mantenham uma congruência entre a sua genitália, a sua orientação sexual e o seu comportamento dentro
dos códigos de gênero. Então, a pessoa que tem um pênis vai necessariamente desejar mulheres e se comportar como homem, seja lá o que isso seja. O fato é que isso não existe, isso é realmente uma imposição. E eu acho que está em franco processo de decadência. Agora, não sem esperneio. Existem comunidades e instituições que entram num regime de quase histeria em relação a qualquer ameaça a esse estatuto, né, que estabelece a tal da congruência. O debate sobre as sexualidades de hoje quebra a lógica binária onde costumávamos apoiar a nossa compreensão sobre as classificações sexuais. Há muito mais a dizer sobre a nossa identidade sexual do que nascer homem ou mulher, do que se desejamos nos relacionar com homens ou com mulheres. E aí vou lançar para você já uma pergunta. Né? A gente vê cada vez mais que a mídia está desenvolvendo sobre o tema, né, tanto na internet, novelas, enfim, na mídia. Né? E a gente observa que muitas pessoas, quando assistem isso, tendem a pensar que é uma opção e que isso está sendo incentivado para crianças, adolescentes, para a sociedade. Né? Qual a sua opinião sobre isso? E outra questão, né? Aonde buscar, então, informações sérias, importantes, que possam ajudar as pessoas que estão vivendo com isso a se sentirem acolhidas, amparadas, buscando isso de uma forma séria, né? E levar informações para as pessoas que não têm um conhecimento ainda sobre o tema. O que a mídia influencia? A mídia influencia em tudo, né? A mídia influencia em tudo, mas será que a mídia ela consegue influenciar numa questão tão íntima e tão interna e delicada quanto que é como que eu me identifico, como que eu me percebo, né? Desde 2018 tem havido muita controvérsia em relação à questão da mídia, né? Porque foi publicado um estudo, né, falando, né, a respeito de uma possível nova categoria, né, que seria a disforia de gênero de início rápido, né, que estariam acontecendo, né, com jovens, né, que foi atribuído que isso estaria relacionado a um contágio social, né, ou seja, por influência da mídia ou por seus pares, né? Esse estudo, né, ele continua lá publicado, mas ele foi altamente criticado. Depois outros estudos vieram em cima, né, que não mostram uma associação clara, né, entre a influência da mídia com questões tão delicadas quanto a identidade de gênero ou de orientação sexual de alguém. Eu acho que tem mídias e mídias, né? Tem notícias e notícias e tem locais onde a gente buscar informação em locais. A gente sabe que existem muitas pessoas sérias, né, trabalhando com essas questões, assim como também instituições e organizações não governamentais. Por exemplo, no próprio Ministério da Saúde, se vocês colocarem lá no Ministério da Saúde, no buscador, né, tem Ministério da Saúde, Cartilha de Saúde LGBTI+. Lá vai ter uma série de informações adequadas, né, para essa população. Nas secretarias estaduais de saúde também vão ter informações confiáveis. A mesma coisa em relação às secretarias municipais. Tem a BLGT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A Aliança Nacional LGBTI, o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. O TOD, com X, né? Os Transempregos, que é uma instituição muito interessante que visa acolher aquelas pessoas trans com dificuldade de encontrar, né, um local para trabalho. O Grupo Gay da Bahia, ele não se dedica tão somente às questões gays.
e inclusive fornece relatórios muito precisos sobre a vulnerabilidade e violência contra as pessoas LGBTQIA+. Falando de uma associação da qual eu faço parte, a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, né, que é um grupo de pessoas que procuram sempre traduzir o que tem de mais novo, baseado em evidências em relação a todos os aspectos que envolvem a sexualidade humana. Então, informações de confiança tem a gente onde encontrar. O cinema também é uma grande biblioteca de vivências e aprendizados sobre as diversidades sexuais. Zoé, par exemple. Zoé. Oh! Ludovic. Une robe de princesse. Olá, meu nome é Raí, sou pesquisadora. Jean, eu queria te pedir para comentar quais serão os próximos passos dessa pesquisa da população LGBT brasileira e também para falar dos principais desafios dela. Pensando em compreender melhor as particularidades, eu acho que a gente tem que ir para estudos que sejam qualitativos, onde a gente procura entender a singularidade dos indivíduos que compõem as minorias sexuais e de gênero. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que a gente precisa compreender também melhor o que a gente entende por cisgênero. Né? Será? Tem estudos aqui, né, de trans, de lésbicas, gays, etc, etc. E as pessoas cisgênero? Será que as pessoas cisgênero também são todas iguais? É claro que não. Muitas vezes, quando a gente agrupa uma pessoa como sendo cis, será que esta pessoa ela entende as suas masculinidades ou as suas feminilidades da mesma maneira que outra pessoa cis? Né? Quantas pessoas cis, elas também são muito abertas em relação a todas essas questões aqui que a gente está conversando hoje, não é mesmo? E eu acho que quanto mais a gente talvez se feche em determinados grupos, mais a gente perde a chance, né, talvez, de ver o todo. E acho que para ver o todo, a gente tem que entender melhor as singularidades. Então, eu iria um pouco por aí, né, claro, fazendo com amostras que sejam bem poupudas, né, e que representem a população. Daí a gente precisa envolver vários setores, ter parcerias com outros locais de pesquisa. Então, por favor, né, a gente precisa de verba, né, para poder tá fazendo isso tudo. No próximo bloco, o gênero ele é fluido. Né? A identidade de gênero ela é fluida. A mesma coisa também em relação à orientação sexual. Né? A orientação sexual é outro aspecto da nossa existência que também pode ser fluido. como nós aprendemos e internalizamos em nós o que são as práticas sexuais ditas normais? E a partir dessa ideia de que existe uma normalidade sexual, como lidamos com tudo aquilo que não se mede com essa régua? Eu acho que
questão de gênero coloca em discussão e em questão também a classificação que a gente faz de orientações sexuais. É uma classificação moralista, é uma classificação que analisa uma relação sexual entre duas pessoas e estabelece um código ali, ou é entre duas pessoas do mesmo sexo, ou é entre pessoas de sexo diferente. Fatalmente, isso estabelece uma hierarquia moral. Algumas são melhores e outras são piores. Tá, tudo bem, toleraremos por enquanto, porque a gente está, afinal de contas, num país civilizado, mas normal é isso aqui é esquisito. Se, por outro lado, você tiver um tipo de categorização a partir do desejo das pessoas mesmo, você pode estabelecer um gradiente de coisas muito mais amplo, livre. E eu gosto de homens, ou eu gosto de mulheres, ou eu gosto... E aí pouco importa. Porque a construção de uma identidade, seja qual for, ela implica você delimitar o que é e aquilo que não é aquilo. Né? Isso é X e o que não é X. É Y, é Z, é M, é P, etc. Tal. E quando a gente tem afirmações identitárias que nos constituem, a tendência é colocar essa identidade num patamar, digamos, de legitimidade superior a quaisquer outros que ameacem aquilo. Quer dizer, então, e se isso faz sentido, não sei o que você acha, a gente tem uma questão difícil de ser enfrentada, que é, cada vez que a gente constitui identidade, a gente tem que automaticamente estar pronto para perceber que não identidades, ou que identidades opostas, que alteridades acabam sendo constituídas como opostas a essa identidade. Como se a produção da identidade implicasse sempre o risco de um preconceito em relação àquilo que não é essa identidade. E daí a gente pode, talvez, examinar um pouco o que é o preconceito. Todos nós temos preconceito. Algum preconceito a gente tem no sentido de que a gente não é uma folha em branco que vai recebendo as coisas e elaborando a partir do zero, da tábula rasa. A gente trabalha com ideias prontas sempre. A gente tem um reservatório, uma ebulição de conceitos que são os nossos preconceitos, né? O problema é quando esse preconceito é completamente impermeável a qualquer informação nova. Quando ele é uma caixa fechada que não importa os fatos, as informações, os argumentos e o que a vida oferece mesmo, né? de vivo, de novo. A gente aplaude junto, né? O meu comentário. Mas voltando para as nossas singularidades, né? Vai muito além disso tudo, né? São tantos os aspectos, né, que a gente vivencia, né, no nosso íntimo. Por isso que para mim é difícil entender e compreender a questão do estigma, do preconceito, do medo, da misoginia, enfim, né? É difícil, né? Mas mesmo sendo difícil, vamos continuar estressando para tentar mitigar cada vez mais isso, né? Olá, eu gostaria de perguntar ao professor Dr. Giancarlo o que ele teria a nos dizer acerca de algumas teorias que propõem que as pessoas transgênero fazem sua transição de gênero em busca de uma adequação ao perfil ou à cis-heteronormatividade. Nem todas as pessoas que identificam como transgênero, elas vão querer modificações nos seus corpos, né, para se sentirem mais confortáveis, né, em relação à sua identidade de gênero. Por um outro lado, tem pessoas que necessitam dessas modificações corporais para se sentirem mais confortáveis com seus corpos em relação à sua identidade de gênero, né? Outra coisa que é importante também dizer, nem todas as pessoas que querem fazer modificações nos seus corpos, elas podem, por várias questões, inclusive por questões de saúde, por exemplo. E nem todas as pessoas que podem fazer modificações nos seus corpos, elas querem. Então, existe uma variabilidade muito grande também em relação às necessidades das pessoas. A gente tem que responder à necessidade de cada indivíduo, da singularidade de cada pessoa. Compreendo perfeitamente a pergunta, né? Porque talvez por detrás dessa pergunta do Dr. Gabriel, talvez tenha aquela afirmativa, né? Parece que a pessoa trans nasceu num corpo errado,
Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Tacitamente, isso, de uma certa maneira, está lá por debaixo do pano uma reprodução daquele modelo hétero cisnormativo, como se a regra tivesse aquela. Eu não consigo imaginar, né, uma pessoa trans, né, que trans ou com variabilidade de gênero, que ao longo da sua vida passou por tantas questões, por tanto sofrimento, né, que ela esteja querendo reproduzir aquele modelo engessado, monolítico. Não consigo imaginar isso. Mas consigo imaginar perfeitamente, né, que uma pessoa trans, ela queira se identificar com o nome "eu sou uma mulher". Assim como há pessoas trans que queiram se identificar "eu sou uma mulher trans", "eu sou uma mulher travesti", "eu sou uma mulher transgênero", né, e por aí vai. Né? Mas, realmente, dentro daquele bloco monolítico, é meio que desfazer toda a trajetória, né, de uma pessoa em relação às suas questões. Né? São tantos conflitos que essas pessoas passam desde cedo em suas vidas, né, que não dá para pensar de outra maneira. Um pedido de um comentário sobre as questões identitárias na velhice, né? Como se dá essa construção de identidade. Essa questão ela é muito relevante, né? Porque as pessoas com mais idade, elas encontram muita dificuldade em encontrar locais onde possam ser entendidas e ser abarcadas em relação às suas necessidades. Aliás, tem um estudo que eu li agora, há pouco tempo, semana passada, de um grupo lá do Hospital das Clínicas, né, que trabalha com essa faixa etária, né, sobre a dificuldade de acesso das pessoas com mais idade que são LGBT. Né? É mais difícil para essas pessoas buscarem esse tipo de acesso, né, para a sua saúde. Mas isso eu não digo só para essa população, né, para as pessoas com mais idade de uma maneira em geral. A questão da idade, depois de uma determinada faixa etária, né, parece que fica associado com algo que a gente não pode tocar e, de uma certa maneira, marginalizado. A gente tem que começar a reverter essa história, porque, afinal de contas, daqui acho que 10 ou 20 anos, grande parte da nossa população, né, estará com mais de 60 anos de idade. Uma coisa que é importante também eu dizer, e eu já disse da outra vez, tem relação ao gênero. O gênero ele é fluido, né? A identidade de gênero ela é fluida. Ela pode variar ao longo da vida de uma pessoa. A mesma coisa também em relação à orientação sexual. Né? A orientação sexual é outro aspecto da nossa existência que também pode ser fluido. Na série Transparent, o personagem Mort, já na maturidade, revela para seus filhos o desejo de se assumir transgênero. A série convida a pensar sobre o comportamento humano nas questões de gênero e sexualidade. Dad, what are you wearing? So I have something to tell you. Okay. So do you guys, you want me to leave? Yes, please. No, please. Okay. No, okay, fine. Please stay. Okay, yeah, sure. So, yes. So, ever since I was 5, I felt that something was not right. And I couldn't tell anybody about my feminine side. Couldn't. It was a different time, you know. People led secret lives. And people led very lonely lives. Are you saying that you're going to start dressing up like a lady all the time? Honey, all my life. My whole life I've been dressing up like a man. This is me. No próximo bloco... Aliás, ser amigo de pessoas, né, com diversidade de gêneros, minorias sexuais, acho que todo mundo aqui deve ter um amigo,
né, ou algum familiar, abre, né, os nossos horizontes em relação à percepção de vida. Nosso sexo ou nossa prática sexual nos definem? Nos hierarquizam como mais e menos padrão, como mais e menos normais, com acesso a mais ou menos direitos? Para além de fixar identidades e rótulos, de que forma tomar consciência da multiplicidade das sexualidades pode ampliar nossa empatia? Como podemos ter um olhar genuinamente livre para acolher as muitas vivências sexuais que todos podemos ter em uma vida? Minha família, muito incrível, muito... Meu pai e minha mãe foram compreensivíssimos, assim. Meu pai bufou um pouco, porque ele não gosta mais dessa história. Mas a minha mãe, quando eu contei para ela, olha, vão comentar por aí que eu me visto de mulher, e é verdade. Ela falou assim, se quer eu tenho umas saias aqui que eu não uso mais. Bom, essa é a minha mãe, que é um gênio, é uma maravilha de pessoa, assim, e com isso ela disse, vai, seja feliz, faz. Com esse jeito meio humorado dela, o que ela está dizendo é isso. Seja feliz, nós vamos continuar no amor que a gente sempre teve, né? Isso também é uma coisa muito rara na vida de uma pessoa trans no Brasil. Não é isso regra, é né? muito raro. Ou esconde a sua transgeneridade desde criança, ou enfrenta um rolo compressor, que, em geral, violenta ela, expulsa da escola, da comunidade. E eu fico, Júlio, me perguntando o que adiantam todas essas definições, né? Se a questão, né, da atração, se a questão do afeto, se a questão do sentimento, né, são muito mais interessantes, né, do que eu me colocar numa determinada caixa, se eu sou homo, se eu sou hétero ou se eu sou bi. Né? Porque para as pessoas que se consideram heterossexuais, né, muito que bem, ninguém pergunta por que você é heterossexual. Né? Para a pessoa que é homossexual, por que você é homossexual? Então, existe uma diferença muito grande, que, na verdade, acho que não faz diferença nenhuma. Né? O que importa, né, eu acho que hoje, mais do que nunca, é a gente, né, estar feliz, a gente estar satisfeito com a nossa parceria, com quem a gente escolhe estar. Aliás, isso é uma coisa, né, que a gente conversa muito, em especial, né, com uma pessoa que eu quero muito bem, né, que inclusive é meu cliente, da tal das caixinhas, né, de que eu preciso estar numa determinada caixinha para chamar de minha. Né? Será que isso, na verdade, existe? Ou será que isso é uma construção, uma necessidade nossa, né, de colocarmos-nos em lugares, né, que muitas vezes não vão satisfazer aquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita? A Erich, ela tocou num ponto que a gente devia falar da questão da família. Pois como a família é importante, né? De novo, de todas as pessoas que atendi, etc., eu repito, né, aquelas famílias que, por mais difícil que seja, vamos lá, vamos compreender, vamos estar junto, dos seus filhos, dessas pessoas, né, vocês amam essas pessoas, acima de tudo. Né? Se essa pessoa tem uma identidade de gênero que não corresponde à norma, uma orientação sexual que não corresponde àquilo que, de novo, é esperado, né? Será que isso é um motivo para você afastá-la em relação ao amor que você sente, ou isso pode ser uma oportunidade a mais para você aprimorar o teu amor em relação ao outro? Como é muito diferente daquelas que não têm esse apoio familiar, né, ou social. Né? E me vendo falar aqui, acho que tem mais ou menos há 10 anos atrás, né? Apesar de sentir que parece que eu estou repetindo, está um pouco diferente. Acho que a gente vai se apropriando de determinados conteúdos, inclusive a maneira como a gente fala, ela muda. Né? Então, a importância, né, da linguagem
nisso tudo. O Capango fez a seguinte pergunta para você, na verdade é quase um conselho, né? De o que fazer ou como proceder quando temos um amigo ou uma amiga que não se identifica com o seu sexo. A pessoa fala para os amigos, mas não fala com a família, né? Sobre a sua identificação sexual. Poxa, continue conversando muito com essa pessoa, apoie ela, esteja junto, faça o que você, no que compete a você, no sentido de apoiá-la em todas as suas questões. Essa questão, muitas vezes, da pessoa falar para a família, eu sei que é muito delicada, não insista, tudo tem o seu momento. Se a pessoa não está falando nesse momento, é porque tem uma razão de ser. Isso não quer dizer que você não possa, né, devagarzinho ir lá, conversando, procurando mostrar para essa pessoa que talvez em algum momento isso seja importante. Mas como amigo dessa pessoa, seja o melhor amigo que você puder. Aliás, ser amigo de pessoas, né, com diversidade de gêneros, minorias sexuais, acho que todo mundo aqui deve ter um amigo, né, ou algum familiar. Pensando na questão até da proporção das pesquisas aqui que eu mostrei para vocês, abre, né, os nossos horizontes em relação à percepção de vida. E eu lembro que em 2019 eu tive a oportunidade, fui lá no Chile, de ver um eclipse solar total. Não sei se já viram o eclipse. Por que eu estou falando isso? É uma coisa assim magnífica, né? Você está lá, a lua passa na frente do sol, daí de repente fica tudo escuro e lá no céu você vê um aro dourado. De perder o fôlego. Acho que foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi na vida. Naquele momento, frente a tantos outros pensamentos, tem um pensamento que ficou mais forte, né? Putz, eu não sou nada. Né? Frente à magnitude disso, eu sou um grãozinho de areia frente a isso, né? Por que que a gente continua precisando, né, de preconceito, de estigma, de dor, de sofrimento, de homofobia, de transfobia, ou as fobias que forem, né, pautado em cima do quê? Eu sei que isso está muito longe. Talvez da gente alcançar uma sociedade onde os direitos... Eu não estou pedindo para entender, onde os direitos sejam mais, né, equalitários. Mas no que me diz respeito, esse grão de areia, ele vai continuar se mexendo enquanto ainda estiver vivo. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Está cada vez mais documentado, né, por meio de estudos científicos, que o estigma, o preconceito e a discriminação, elas resultam no que vem sendo nomeado como estresse de minoria.